Saiu o edital do Exame 39. Eu sou Isaías Filho, CEO do Curso Jurídico, e quero conversar com você um pouquinho sobre aspectos dessa prova, quais são as disciplinas que vão aparecer, qual é a relevância de cada uma, como escolher a área da segunda fase e informações básicas, oitavo período pode fazer prova ou não, quais são as datas que vão permear esse exame, enfim, essas e muitas outras informações aqui nesse vídeo sobre o Exame 39. Bom, gente, as principais informações do edital estão aí. A inscrição é R$ 295, temos data para inscrição e para pagamento de taxa. Então observem que são duas datas distintas e que você vai observá-las sempre um dia antes do seu prazo fatal. Por quê? Porque se dá qualquer problema com o site, com o banco, com a internet, você não entra você no problema. Daqui a pouco fica de fora do exame de ordem, fechado? Gente, importantíssimo entender a questão de nono, 10º período, quinto ano, oitavo período. Então calma. Nono e 10º, faz. Quinto ano, idêntico. Bacharel, evidente. Mas e oitavo? Calma, vamos fazer uma interpretação juntos? Vou pedir para o Cleverton colocar um texto para a gente aí. Olha o que a OAB colocou no seu edital. Que pode realizar a prova aqueles que consigam comprovar estar no nono ou 10º período até o primeiro semestre de 2024. Pergunto, se você está no oitavo agora, você conseguirá comprovar que você estava no nono período no primeiro semestre de 2024? Eu entendo que sim. Então, se você consegue comprovar isso, logo a prova é para você. Então, o professor oitavo pode fazer prova? Não, oitavo não pode. A OAB falou que nono pode, 10º pode, quinto ano pode, mas primeiro semestre de 2024, se você é oitavo, você vai ser nono e você vai conseguir comprovar isso. Logo, você se inscreve como nono período, que será até o primeiro semestre de 2024. Não interessa a data da prova, não interessa prazo final de inscrição. Então, no meu entendimento, uma excelente notícia para quem hoje está no oitavo e estará no nono no momento da exigência da OAB. Professor, eu vou fazer a prova da segunda fase agora do Exame 38. Eu devo me inscrever para a prova do 39 também? Gente, importantíssima essa pergunta. Pelo seguinte, se você está fazendo pela primeira vez a prova da segunda fase, ou seja, você passou na primeira fase do Exame 38 e agora está fazendo a segunda fase do 38, você não vai se inscrever na prova do 39, porque você ainda tem direito à repescagem, tranquilo. Agora atenção. Se você passou na prova do Exame 37, foi para a segunda fase, 37 não passou, e se inscreveu em repescagem agora para a segunda fase 38, você precisa se inscrever na prova 39. Essa que acabou de sair o edital. Por quê? Porque o prazo de inscrição termina antes do resultado da tua prova 38. Ou seja, se você der uma zebra e não passar, você fica de fora do Exame 39. Se inscreva, mas não pague a taxa. Porque a taxa dá tempo de você esperar o resultado final do exame de ordem para você poder observar, passou, beleza, não passou, paga a taxa e faz o exame 39. Como vem a prova da primeira fase? Eu quero te mostrar o número de questões por disciplina, mas junto com um estudo de relevância. Quais são as matérias mais importantes para o seu estudo? Vamos dar uma olhada juntos. Olha só. Ética, ECA e consumidor. Vocês percebem, Isaías, pelo amor de Deus, está colocando ECA e consumidor na mesma linha de ética de relevância? Tô. Por quê? Porque a OAB apresentou um estudo feito pela FGV que em 10 anos de prova mostra que algumas disciplinas têm mais do que 50% de acerto. Quais são elas? Ética, ECA e consumidor. Logo, são as mais simples. Logo, nós temos que olhar muito fortemente para elas, mesmo que ECA e consumidor tenham duas questões apenas. Situação análoga com quase 50% aparece com essas próximas disciplinas. O direito administrativo, o direito civil e os direitos humanos. Por mais que o direito civil seja gigantesco, é uma disciplina que as pessoas têm um tato muito interessante por se tratar do dia a dia. E isso tem feito com que a prova, mesmo saindo de uma certa tendência muito lógica, ela seja uma prova muito relevante. Então tenha no teu coração, essas 6 disciplinas são a que os examinandos mais acertam no exame de ordem, de acordo com o estudo FGV em números. Vamos à frente.
Trabalho e processo de trabalho tributário, gente. Olha só, cada uma delas com 5 questões. E trabalho e processo de trabalho não faz parte daquelas disciplinas que os estudantes mais acertam, os examinandos mais acertam. Porém, isso acontece porque as disciplinas são ministradas lá no 9º e 10º período. E fica numa situação complicada em relação ao exame de ordem. Não conversa com o exame. Só que são provas que têm uma certa tendência. É a maior tendência da prova, diga-se de passagem. Você consegue mais ou menos prever o que vai cair em trabalho e processo de trabalho. Então vale muito a pena você considerar essas duas disciplinas como de altíssima relevância. E tributário ganhou uma grande importância. Com algumas disciplinas caindo de 6 para 5 questões, por causa da inclusão das 3 novas disciplinas, né, você enxerga tributário como uma disciplina viável. Porque ela tem 5 questões, se iguala em 5 com uma série de outras disciplinas e não aparece de forma pesada. É também uma das disciplinas que os examinandos mais acertam. Então, gente, tá aí, ó. Essas 9 disciplinas devem ser a tua prioridade. E tá aí o número de questões para ser aquele velho printzinho para poder entender como é a lógica da prova. Aqui nessa área amarela estão disciplinas que não estão entre as que têm mais tendência, não estão naquelas que são mais simples, né, em virtude do maior número de acertos. Não, elas estão no meio termo. Nem entre as mais pesadas, nem entre as mais simples que estão ali na linha verde. Então, a prioridade que você deve ter é aqui onde está a linha verde. Agora dá uma olhadinha lá na linha vermelha. Bom, gente, essas 3 aí, ó, são as 3 disciplinas mais pesadas do exame de ordem, segundo o estudo da FGV. Ela coloca ali também filosofia, como uma das 4 mais pesadas. Porém, lembre-se, filosofia também tem uma grande tendência. As pessoas não estudam. E por isso acaba tendo problema. Mas filosofia tem uma certa tendência, por isso que a gente coloca nessa linha amarela. Mas com isso você tem um retrato da prova. Quantas questões caem em cada uma das disciplinas e quais disciplinas estudar com maior relevância. Apresentando esse estudo, eu não estou querendo dizer a você que você não deve dar importância alguma para algumas disciplinas. Se você tem tempo, dê importância para todas, obviamente, mas são 20 disciplinas. Quando você foca mais em algumas para usar de forma adequada e deixa para depois disciplinas que são menos importantes, você aumenta a tua objetividade, a tua assertividade no teu estudo. Se der para estudar tudo é a melhor coisa. Mas sabemos, né? Vocês têm um tempo apertado. E num tempo apertado, vale mais a pena verticalizar naquilo que é mais importante do que deixar tudo panorâmico, tudo superficial, chega para uma prova pesada com a prova do AB, que é a prova de 30% a 35% numa primeira fase e vai para lá para brincar, né? Porque não conseguiu fazer nada, não conseguiu estudar nada aprofundadamente, só olhou por cima. Esse cuidado você tem que tomar para fazer uma excelente prova. Você já escolheu que área você vai fazer na segunda fase? Bom, gente, edital publicado é o momento da escolha da tua área, porque no momento da inscrição você já identifica. E essa é uma decisão importante, porque pode fazer a diferença entre aprovação e não aprovação no exame de ordem. O legal é o seguinte, escolhi uma área agora, né? Ainda estou no tempo de fazer a inscrição, eu posso fazer uma nova inscrição mudando de ideia se eu quiser. Aí eu pago o boleto em cima dessa nova inscrição, essa primeira é ignorada. Então tem uma colher de chá aí dentro do prazo de inscrição para caso queira mudar, você pode. Mas como fazer para escolher de forma adequada? Gente, às vezes você gosta demais de 2 áreas, igualmente. É mais ou menos como você gostar de grandes restaurantes, 2 grandes restaurantes, e você está querendo sair para jantar, e você fica, meu Deus, eu vou nesse ou vou naquele? Vocês entendem que não tem escolha errada numa situação como essa? Qual você for vai ser maravilhoso? É a mesma coisa na escolha da segunda fase. Você tem 2 grandes áreas que você gosta demais. Ou ainda, você fez estágios excelentes naquelas áreas, fazendo bastante peça. Ou o teu núcleo de prática jurídica naquelas áreas foi muito legal. É evidente que qualquer área que você escolher entre elas, vai ser adequado. Tenha isso no teu coração para você não ficar amargurado entre 2 grandes escolhas. Pior é quando você fala assim, eu não gosto de nada, mas eu também vou ter uma solução para você aqui nessa conversa. Mas, gente, olha só. Vale a pena eu pensar em escolher uma área por número de peça? Sim, vale. Se você pega, por exemplo, direito constitucional, administrativo e tributário, a variedade de peças que caem nessas áreas é bastante interessante.
Não a quantidade de peças que essas áreas possuem, porque senão todas as áreas têm uma quantidade enorme de peças. Mas a variedade de peças que cai no exame de ordem em relação a essas áreas é muito grande. Então, se você tem medo de quantidade de peça, e é um medo bastante razoável, fuja dessas áreas. Tem medo da dificuldade da prova? Fuja de empresarial. É a prova mais pesada do certame. Agora, em direito civil? Direito civil não tem muita peça? Tem, só tem uma coisa. A prova da OAB não tem trazido uma variedade tão imensa de peça civil. Quero mostrar isso aqui para você, como vale a pena colocar civil como uma das alternativas. Agora, vale a pena escolher uma área porque eu julgo aquela área mais fácil? Olha, até vale, só tem um problema. Se você não gosta daquela área, pensa em como você ficará. Você acabou de passar na primeira fase, aí você tem 9 semanas aproximadamente até a próxima prova. Agora, nesse exame de fim de ano, com prova no começo do ano que vem, você ainda vai ter 2 semanas de recesso, o que já retira um pouco daquele teu tempo útil de estudo. Aí você se vê com muita coisa para estudar, e se for fazer curso jurídico, a carga horária é grande, vai ter um monte de peças para fazer, protocolar e receber corrigida, e você se vê no meio daquele bando de informação, numa área que você não gosta, é para enlouquecer. Então não vai nessa não. É legal escolher sim pela tua predileção. Agora, além de predileção, vale a pena colocar algum outro item? Ah, eu colocaria. Colocaria, por exemplo, uma experiência, uma competência anterior. Poxa, estagiei muito bem naquela área, tive um excelente núcleo de prática jurídica. Vale a pena pensar, sim, em priorizar aquela disciplina que você teve esse tipo de competência pré-estabelecida. Legal. Agora, vamos dar uma olhadinha para poder tomar uma decisão bem razoável no histórico das provas dessas que estão mais tranquilas de você escolher, que são civil, penal e trabalho. Vamos começar então por direito penal. Como funcionou a prova na história? Vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, a prova de direito penal, 81,5% das vezes caiu apelação memorial, rese ou resposta à acusação. Gente, 81,5% é quase todas as vezes. Eu estou falando de 4 peças. E o restante do tempo caíram 2, ó. Agravo, execução e contrarrazões. Contrarrazões apareceu 2 vezes só. Meus amigos, ou seja, são 5 peças que aparecem regularmente em penal. Pode vir outras? Pode, mas praticamente não vem. Já vieram outras 3 que não aparecem de volta desde o 15º exame. Então, gente, claro que tem que estudar tudo. Pode aparecer qualquer coisa, mas o número de peças que aparece são 5. Vamos dar uma olhada, inclusive, nas últimas provas, ó, nas 10 últimas. Bom, olha, seguindo a mesma lógica, 80% foram apelações, réis memoriais, 20% resposta, acusação, agravo e execução. O que isso quer dizer? Que eu posso abandonar de dar outras peças? Não. Vem lá uma queixa-crime, você não está preparado, e aí? Tem que se preparar para tudo. Se fizer curso jurídico, vai estar preparado para tudo. Agora, claro que você tem que entender que a chance de vir uma dessas 5 apontadas é muito grande. Inclusive, olhando para as últimas 10 provas, nunca veio nada diferente. É isso para se ter no coração na hora de uma escolha. Se você gosta de direito penal, vem. Agora, se você vem porque está olhando para o número de peças, é uma loucura. Porque você vai enfrentar uma grande parte especial, uma grande legislação, trazer isso para uma compreensão também da parte geral do direito penal. As questões são pesadas, como em qualquer área. Se você não gosta de penal, não venha. Não venha. Agora, se você gosta do penal, não há, ou fez um bom estágio em penal, não há motivo de não escolher penal. Penal é uma área, sim, excelente para tua escolha. Agora, só penal ou tem outras? Vamos dar uma olhadinha em civil? Vamos dar uma olhadinha na história de civil. Coloca para nós lá, Cleverton. Bom, gente, civil parece ser o bicho-papão. Mas olha só, a maioria absoluta das provas veio com iniciais e essas 4 aqui. Vieram outras? Sim, vieram outras. Porém, essas aqui representam a maioria absoluta. Cerca de 65% das vezes que caiu inicial, caíram essas iniciais aqui. Ou seja, você pode focar muito nessas iniciais. Vamos estudar todas? Vamos estudar as iniciais, mas essas são as principais. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Olha só, recurso aparece bastante também. Olha, apelação. Gente, geralmente a prova vem assim, ó. Apelação inicial, apelação, contestação. História recente. Né? Então, aparece bastante apelação. Agravo, instrumento e recurso especial faz algum tempo que não vem. Né? Pode ser que venha por agora, mas
né? São peças que não têm tanta incidência, mas claro que tem que dar uma olhadinha. Contestação ganhou força, réplica apareceu uma vez no primeiro exame de ordem, lá na época do Sebrasp ainda, nem FGV não era. Vamos dar uma olhadinha nas últimas provas de civil. Nas últimas 10 de civil a gente encontra iniciais, apelações, contestações, sempre ganhando esse peso. São essas aqui. Percebam que nas últimas 10 provas não apareceu nenhum outro recurso que não fosse apelação. E as iniciais são praticamente sempre as mesmas, aquelas 4 que eu mostrei para vocês. Ou seja, existe uma forte tendência em civil. E é uma coisa interessante, né? Porque na prova da primeira fase, não tem uma grande tendência na prova de civil e de processo civil. Elas fogem bastante a tendência. Mas na segunda fase, há uma tendência sim. Reitero, pode cair qualquer coisa? Pode. Mas não é o número de peças que muitas vezes ficam na nossa cabeça. Fica tranquilo, você pode escolher civil. Se você gosta de civil, se você fez um bom estágio em civil ou um bom núcleo de prática jurídica, sim, essa pode tranquilamente ser a tua área. Agora, tem mais uma área importante, né? Que é a área de prática trabalhista. A prática trabalhista, gente, é sim a que tem menos peça, é sim a que tem vindo mais fácil. Se você tá entre trabalho e outra área, é trabalho, meu amigo. Se você não gosta de área nenhuma, é trabalho também. Essa é a tua área. Mas não vai deixar de fazer uma área que você gosta para fazer trabalho. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu fiz há 22 anos a minha prova do exame de ordem em penal e faria novamente em penal. Porque eu não gosto de trabalho. Reconheço a prova como mais simples, mas eu vou me ver num problema se eu tiver que em 7 semanas fazer um se vira nos 30 com trabalho, só porque me falaram que é a prova mais simples. Eu vejo que é, né? Mas, gente, eu faria penal novamente, tranquilamente, porque é a minha área de predileção. É a área que eu tinha feito estágio, eu faria novamente numa boa. Agora, se você não está com área nenhuma, ou está em dúvida entre trabalho e outra, trabalho é a melhor alternativa. E vamos dar uma olhadinha no histórico também da prova de trabalho. Vamos lá. Então, gente, olha, trabalho são essas 4 peças que costumam cair. Já caiu coisa diferente? Claro que já. Mas olha só, caíram 14 contestações, 12 ROs, 8 reclamações trabalhistas e 2 consignações em pagamento. Já caiu peça diferente? Claro que sim. Mas praticamente todas as vezes essas peças. Quais foram as exceções que não foram essas peças? Caiu um mandado de segurança recentemente e há muito tempo atrás caiu um embargo de execução que aceitaram infugibilidade e embargo de terceiro. Vamos dar uma olhadinha nas últimas provas de trabalho. Nas 10 últimas, a reclamação trabalhista ficou lá na ponta como peça que mais tem aparecido recentemente em trabalho. RO 2, contestações 3, uma consignação e ó, o mandado de segurança aqui, ó. Foi a exceção da exceção. Uma vez na vida. Então, claro que eu tenho que estudar tudo. Claro que eu não vou simplesmente paralisar e olhar para algumas peças. Inclusive, quando caiu o mandado de segurança, nós demos aqui no curso jurídico mandado de segurança. Os alunos tiveram condições tranquilamente de fazer a peça. Agora, gente, se eu vou pensar em número de peças, lembra, trabalho praticamente sempre cai. Reclamação trabalhista, RO e contestação. Aí, pontualissimamente, a consignação e houve aqui uma exceção para o mandado de segurança. Trabalho é a área mais fácil? Sem dúvida. Já foi condicional. Lá no estudo FGV em números, eles apresentaram que condicional naquela época era uma prova mais simples. Ultimamente, não é o que vem aparecendo. Trabalho passou na frente como a área mais tranquila, mas não vai se meter em trabalho se você não gosta de direito de trabalho. Agora, se você gosta, se você simpatiza, pode saber que é uma extraordinária escolha. Agora, calma. Vamos ver o que os nossos professores falam sobre a escolha dessas áreas. Diz pra gente, Michel, Andréia e Pavelski, o que vocês acham? Por que ir para a área de vocês na segunda fase? Por que fazer a segunda fase de direito penal? Em primeiro lugar, o número de peças é reduzido. E dentre essas peças, nós temos 5 que são as mais cobradas em praticamente 90% das provas. Resposta à acusação, alegação final por memorial, apelação, recurso de distrito e agravo em execução. Além disso, os temas de direito penal são bastante recorrentes. Crimes patrimoniais, teoria do erro. Por isso, se você está pensando em fazer segunda fase penal, vem com a gente. Espero vocês. Vem para a segunda fase civil. Quando a gente pensa em estrutura de peça processual, nós temos 3 grandes estruturas para aprender: petição inicial, contestação
e recursos. Técnica de redação. Já travou na hora de escrever? Sabia que tinha que escrever, mas não sabia como? Pois então, nas nossas aulas da segunda fase civil, nós temos técnica de redação. Aulas que vão trazer frases pré-prontas, que vão funcionar como gatilhos mentais, para que no dia da sua prova você não trave na hora de escrever. Vamos aprender a consultar o Vademecum, nosso grande aliado no dia da prova. Vamos aprender a manusear a partir do índice sistemático, no índice alfabético remissivo. Tem dificuldade para responder questão prática? Nós temos muito treino de como achar, a partir do próprio enunciado, como achar a resposta das questões práticas. Enfim, nós temos uma excelente preparação. Nós começamos do zero, de mãos dadas, passo a passo, te capacitando tanto para peça processual quanto para as questões práticas. Tem uma ótima carga horária segunda fase civil, porque tem muito treino em sala de aula junto com a professora, junto com o professor. Então, gente, vem para a segunda fase civil que nós vamos buscar essa carteirinha junto. Revisamos tudo de direito material, tudo de direito processual. Você vai ter as peças do zero e são 3 peças que mais caem: inicial, contestação, recurso ordinário. E além de tudo, o nosso material de consulta é excelente. O índice do material que nós usamos, o índice alfabético remissivo, não tem como não encontrar todas as teses que vocês precisam. Vem para trabalho, a aprovação é garantida. Gente, e como eu me preparo para essa prova? Dá tempo demais, o jurídico tem vários calendários e vários cursos, desde cursos anuais, que você pode entrar agora, já se preparando para a próxima prova 39, e ainda ficando com o curso por um bom tempo, como vários cursos que preparam para essa prova. O ideal é o curso completo, seja presencial, seja online. Os nossos cursos, eles vão todos ao vivo. Mas além disso, eles ficam na plataforma para você poder utilizar acelerador de vídeos de mais de uma vez, com calendários de estudo, com mentoria, e você vai ver os melhores professores do país. Inclusive, nós estamos colocando aulas agora à tua disposição aqui no YouTube, para você poder assistir e comparar. Não existe comparação, gente. Curso jurídico é o melhor e mais efetivo preparatório do país. Por isso, é um curso que aprova tanto porque investe demais em qualidade e metodologia. Você vai gostar demais dos cursos do jurídico. Eu quero te convidar a tomar uma decisão pela tua aprovação. Como faço para tomar essa decisão? Entender que daqui até o exame parece muito tempo, mas não é, mas que sim dá tempo demais de se preparar. Então, o que eu quero te convidar é compreender 30 a 35% de aprovação só, professor. Bom, posso fazer diferença na minha vida? Pode. Começando já, focando as matérias que mais importam no começo, para poder chegar descarregando muita força. Estudar não só questões, mas teoria e as questões. Quem fica só em questões encontra problema porque não tem 50% de repetição para você poder estudar só para as questões, chegar na prova e conseguir acerto. É importante você abrir a tua cabeça, entender que não é só dogmática jurídica que vai aparecer na tua prova. Você precisa interpretar, precisa aplicar o direito ao caso concreto, porque todas as questões vêm com caso-problema, e ainda precisa entender o direito de forma global, porque você vai precisar trazer vários temas para uma mesma questão. Não estou nem falando de interdisciplinaridade, estou falando de inter-relação de temas dentro do mesmo conteúdo. Entender o jeito com que o direito pensa para poder chegar e resolver aquela questão. Entender como a banca FGV gosta de perguntar. É essa atividade que você tem que fazer daqui até a prova. Vem conhecer a gente, vem conhecer os nossos cursos. Eu tenho convicção que você vai adorar e você não vai se arrepender. Vou deixar o meu contato aqui no GC para que você possa falar comigo a hora que você quiser, 24/7 à tua disposição, para o WhatsApp, fique plenamente à vontade. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos fazer uma parceria de sucesso, parceria de vitória. Você vai vencer, você vai passar no exame 39.